Nós vamos dar sequência e também tem algumas ações que nós vamos desenvolver e já começamos a partir dessa semana, e eu preciso esclarecer melhor esse trabalho. Na quinta-feira, nós temos rompendo... Bom, Jesus é Deus? Sim. Jesus é Pai? Teologicamente não. Considerando que Ele é o primogênito da criação de Deus, Ele deveria ser tratado como o irmão mais velho, de uma nova família, gerada pelo Senhor. Jesus Cristo é um amigo? Sim. Mas, eu diria que é impossível você estabelecer um relacionamento com Deus, sem primeiro atentar para a pessoa de Jesus Cristo e reconhecê-lo como seu Salvador. Se você não enxergar Jesus como seu Salvador, ainda que você o chame de amigo, ainda que você afirme que Ele seja Deus, ainda você diga que possui intimidade com Ele, este relacionamento não está assentado sobre as bases corretas. E Deus, por meio da sua palavra, Ele vem trazer a nós um relacionamento correto com o Senhor por meio de Jesus Cristo. Jesus, Ele é o Salvador. Interessante quando você pergunta às pessoas, quem é Jesus para você? Algumas pessoas reconhecem a salvação de Jesus, mas muitas não entendem o processo de como se dá essa salvação. E na verdade, muitas pessoas, embora frequentem igrejas, ainda ontem conversando com alguém, essa pessoa disse que não tinha certeza de salvação, embora seja cristã, creio eu, aproximadamente 20 anos, ou até mais. E por que essa dúvida paira no nosso coração, acerca da salvação no nome santo de Jesus? Porque nos acostumamos com pecados cotidianos e temos dificuldade de alinhar a nossa visão, a nossa mente com aquilo que ensina a Escritura. Não conseguimos transformar em comportamento aquilo que é ensinado na palavra do Senhor. Seria isso? Amados, do que o Senhor nos salva? Somos salvos por Jesus, mas de quê? Sou salvo de quê? Aqui eu vou colocar 3 coisas. Nós somos salvos do julgamento de Deus. Nós somos salvos do poder de Satanás. E também somos salvos de nós mesmos. A Escritura nos diz, eu quero que você abra comigo a Escritura em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, em o nome santo de Jesus. Abra comigo, você que pode. E vamos aqui refletir acerca dessa palavra. Paulo está elogiando os tessalonicenses, acerca da sua conduta no Evangelho, acerca de como receberam o Evangelho e transmitem o Evangelho. Mas ele nos mostra aqui, nesses 2 versículos, uma resposta uma resposta com 2 pontos a uma pergunta que é crucial para todos nós. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10 nos diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Como dos ídolos vos convertestes a Deus. A pergunta é, para o que você foi salvo? Qual a razão de você ser salvo? Neste versículo diz que é para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Nós recebemos salvação para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E se
não servirmos a Deus em verdade, então ficamos perdidos no seio da igreja, não encontrando uma razão que justifique a nossa presença, a não ser o relacionamento comunitário, a comunhão humana existente naquele agrupamento de pessoas. Mas nós fomos salvos, de acordo com Paulo aos Tessalonicenses, primeiro, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isso fala acerca da nossa necessidade, enquanto aqui na terra, como testemunho da palavra do Senhor. Aqui estamos para servir, aqui estamos para que Deus nos use, aqui estamos para contribuirmos com o reino de Deus. E o segundo ponto, lê comigo aí: e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. O segundo ponto mencionado por Paulo fala acerca da grande doutrina da ressurreição dos mortos. Fala acerca da vinda futura de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Fala acerca do livramento da ira vindoura de Deus. Porque não nos enganemos, o Senhor Deus há de julgar o mundo perdido. Deus há de julgar os anjos, o Senhor há de julgar os demônios, ou seja, há um julgamento de Deus, e nós, enquanto cristãos, nós passamos pelo tribunal de Cristo, que é também um julgamento, mas um julgamento que, uma vez que somos salvos, não para sermos ou não salvos, mas porque somos salvos, receberemos, por meio da salvação que obtivemos ali no tribunal de Cristo, o galardão, a partir da nossa passagem pelo fogo de Deus, quando as nossas obras, elas serão demonstradas em forma de ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, palha e feno, porque madeira, palha e feno, ao passar no fogo de Deus, eles se queimam rapidamente, e o material, como ouro, prata e pedras preciosas, ele não se queima, tanto quanto madeira, palha e feno. Então, queridos, em Romanos capítulo 5, versículo 9, Paulo também nos diz que muito mais agora, sendo justificados pelo sangue precioso de Jesus, seremos livres da ira vindoura. Compreendemos que o Senhor, a sua salvação, nos livra da condenação eterna. E cremos, e faz parte da nossa esperança, estarmos para sempre no gozo do Senhor, vivendo a plenitude do Senhor Deus. Outra coisa importante, somos livres por meio da salvação que há em Jesus Cristo, a qual nós abraçamos, quando nós assumimos o nosso relacionamento com Ele, crendo no poder da palavra, agindo em nós. Somos livres do poder de Satanás. E aqui a palavra de Deus nos diz, e vou usar aqui Atos capítulo 26, no verso 18, que nos diz, se você quiser acompanhar, fique à vontade, Atos 26, versículo 18, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela sua fé em mim, diz o Senhor. A fé em Jesus Cristo faz com que os nossos olhos sejam abertos e nós somos transportados do império das trevas para o reino de amor do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo.
Nós sabemos, queridos, que o diabo é real. Sabemos nós que ele veio para roubar, matar e destruir. E que sem o conhecimento de Jesus Cristo em nossas vidas, igualmente nós, sujeito às ações do pecado que operam na vida, trazendo destruição. Sabemos nós que a nossa alma, ela tem em Satanás, ela tem na nossa própria natureza pecaminosa, e tem no padrão do mundo os piores inimigos, adversários que somente podemos combater com a nossa vida colocada em Jesus Cristo. Eu quero reforçar aqui e mostrando a você que a nossa porta de entrada para o reino de Deus é a salvação que há em Jesus Cristo. E com essa salvação nós estamos livres do poder de Satanás. Sabemos que ele anda ao redor, rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Mas sabemos nós que estamos guardados e protegidos em Jesus Cristo, mediante o poder da sua palavra que é aplicada em nossa vida. Igualmente, nós somos salvos de nós mesmos. Meu irmão, ao diabo, o Senhor Deus, ele manda resistir. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas diante da nossa natureza carnal, humana, não há como resistir ao pecado. Se nós simplesmente brincarmos com tentações, a tentação que vem a nós e vem a nós em todos os dias da nossa vida, nós recebemos tentações. Se não fugirmos de situações, de pensamentos pecaminosos que teimam em passar em nossa mente, nós transformamos essas tentações, nós permitimos que elas se estabeleçam e se tornem pecados dominantes em nossa vida. Da tentação, nós devemos fugir do mal, da aparência do mal. A ação diabólica, o Senhor recomenda que resistamos. Nós podemos enfrentar o diabo, mas não podemos encarar de frente e enfrentar a nossa natureza carnal, porque nós perdemos todas as vezes. Parece brincadeira dizer que somos salvos de nós mesmos, mas olhe para nós, como autodestruímos a nossa vida como ser humano. Nós encontramos pessoas que aparentemente são pessoas felizes, pessoas que estão de bem com a vida. E muitas vezes nós somos surpreendidos com a notícia de que essa pessoa tirou a sua vida. Como pode explicar isso? Queridos, nós temos a capacidade de sermos alguém que reflete uma condição de vida diferente daquilo que sentimos interiormente. Podemos falsificar uma imagem, fazer com que pessoas nos enxerguem de uma forma, quando na verdade interiormente somos completamente diferentes. E isso é algo assim assustador. E somente uma conversão ao Senhor, somente quando nós alinhamos os nossos pensamentos no Senhor é que vamos encontrar paz. Porque a única paz vem de Deus, a verdadeira paz vem do Senhor. Aquilo que nós chamamos de paz humana, às vezes você vê na imprensa que determinados países agora estão em paz. Não, eles estão ausentes da guerra. E ausência de guerra não significa exatamente paz. A verdadeira paz, ela vem de um coração que descansa em Deus, que confia no Senhor. E é isso que nós devemos buscar em Deus. O Senhor nos mostra na sua palavra, em Filipenses 3, 18 e 19. Pode acompanhar comigo se você quiser. Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19.
porque há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim deles é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam em coisas terrenas. Todo ser humano é levado a uma escolha, ou viver para si mesmo, de acordo com os seus pensamentos, baseado na sua vontade, ou entregar a Cristo Jesus a sua vida. E nós como igreja, nós assim fizemos, e atendemos a palavra do Senhor que diz que Ele morreu por todos. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu em seu favor. A dedicação, a consagração da nossa vida. Nós dedicamos a nossa vida às causas. Nós somos impelidos, nós somos chamados a viver situações e coisas que são maiores do que a nossa própria existência. Pessoas fazem isso no sentido de perpetuar os seus nomes na história. Pessoas pegam causas sociais, ambientais, políticas, causas humanas. Mas a maior de todas as causas é o Evangelho de Jesus, é a salvação proposta por Deus. E um mundo confuso, caótico, não se dá conta da realidade espiritual na qual estão inseridos. E aquele que não tem conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, na verdade, ele está enclausurado no porão. Ele está acorrentado. E às vezes acorrentado a situações de prazeres, está acorrentado a uma condição de vida, está acorrentado àquilo que temporariamente agrada a sua carne, mas não se dá conta que está sendo arrastado para a destruição, porque a sua vida está perdida, completamente perdida. Amados, eu amo muito esse versículo que diz em 1 Pedro 1,18, porque trata muito e fala muito da realidade da maioria de nós. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados da vossa vã maneira de vir, a qual por tradição herdaste de vossos pais, mas recebeste de Deus, mas fostes resgatados com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro incontaminado. A nossa salvação está em Jesus. Nós nascemos e recebemos. Na medida que crescemos, nós recebemos a compreensão do mundo que nos cerca. Herdamos religiosidades de nossos antecedentes, de nossos pais, avós. Mas, se não nos colocarmos em Jesus Cristo e estabelecermos um relacionamento vivo com o Senhor, pela graça de Deus que é aplicada na nossa vida, de que valerá a nossa existência, se ao final dela estivermos contados entre aqueles que são condenados? Não vai adiantar nada. Uma vez que recebemos Jesus, e a salvação, ela é para ser vivenciada, e se nós tirarmos da nossa mente, se nós tirar os nossos olhos da salvação que há em Jesus Cristo, rapidamente nós esquecemos. Rapidamente nós nos desviamos, rapidamente nós nos afastamos, porque há muitas vozes nesse mundo, e todas as vozes têm um significado. E o significado da maioria das vozes que estão em torno de nós é para desviar a nossa atenção daquilo que é o principal, a salvação que há em Jesus. Por isso essa salvação ela precisa ser cultivada. Nós precisamos falar, precisamos pregar, precisamos sentir essa salvação constantemente. A salvação é a porta de entrada, mas a manutenção no reino de Deus se deve à segunda forma como nós devemos olhar para Jesus, como Senhor. Jesus é o Senhor. Que impacto tem no seu coração ao receber essa afirmação: Jesus Cristo é o Senhor.
Jesus é o Senhor da minha vida. Você afirma isso para você? Já fez isso alguma vez? De vez em quando você pode olhar para você e dizer: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Não há como ter Jesus como o Senhor da sua vida se você não passou pela salvação que há no nome de Jesus Cristo. Chamar Jesus de Senhor, sem que esteja assentado no seu coração uma certeza de salvação. Você não verá Jesus, ninguém vai ver Jesus como o Senhor da sua vida, se não considerar-se salvo em Cristo Jesus. É impossível ter Jesus como Senhor, sem passar pela salvação. Assim como eu não vejo como haver salvação em alguém que não tem Jesus Cristo como Senhor. Jesus é o Senhor. Diga aí no seu coração: Jesus é o Senhor. Sentir, é para sentir o senhorio de Jesus sobre você. Amados, Jesus disse aos discípulos: vós me chamastes de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus é que dá direção, é aquele que ensina. Se Jesus é mestre, se ele é meu mestre, então eu sou discípulo. Se eu chamo Jesus de Senhor, então eu sou servo. Como eu posso chamar Jesus de Senhor se eu não sirvo a Ele, Renata? Soa falso, Reinaldo. Não tem como. E é por isso que, para viver os valores do reino, para conhecer o estilo de vida do reino, nós temos que, toda e qualquer pessoa precisa adentrar na salvação de Jesus, de sentir essa salvação pulsando dentro dele, de poder emocionar, de poder, só o fato de fazer uma afirmação como nós fizemos, isso tem que trazer, é como se passasse algo limpando o coração, como se estivesse retirando as impurezas, como se estivesse restabelecendo uma verdade espiritual, que jamais podemos tirar de diante dos nossos olhos e principalmente do nosso coração. Amados, para encerrar, Jesus Cristo foi declarado, de acordo com Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 4, declarado Filho de Deus em poder, de acordo com o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Declarado Filho de Deus em poder, através da santificação do Espírito, pela ressurreição dos mortos. Nós vivemos aqui, e o que nos dá certeza é a nossa fé. Pela fé nós cremos, e o fato de crer nos faz sentir, e sabemos por meio desta fé, e criamos em nós uma convicção, de que estaremos para sempre com o Senhor, seja pela ressurreição dos mortos, se falecermos antes, ou seja, pelo arrebatamento da igreja, se Jesus voltar, quando nós ainda estivermos aqui, porque Ele foi declarado Filho de Deus em poder, e essa santificação, o Espírito que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, é o Espírito que vem a nós, e que nos dá essa convicção e essa certeza de que nós somos filhos de Deus, e que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Então nós servimos a Ele, e para isso nós temos que ir doutrinando a nossa mente, nós temos que ir tratando o nosso coração, de modo que o nosso comportamento seja de acordo com aquilo que ensina a palavra de Deus. Porque como fazer isso? Aprender com Jesus. Jesus, sendo filho, Ele aprendeu pelo sofrimento a obediência. E nós somos chamados a obedecer a Deus por meio de Jesus. Amados, diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e por quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Um só Deus.
Toda pessoa que não conhece o Deus vivo e verdadeiro, ele falsifica deuses para si. Porque a nossa alma tem sede de adoração. A nossa alma é adoradora por excelência. E muitas pessoas, para não perder privilégios, elas acabam criando Deus, ou deusa, ou algum tipo de ser a quem considera superior para expressar a adoração. Quando na verdade nós somos chamados para adorar ao Senhor, o Deus que é vivo e verdadeiro. E quando nós descobrimos que podemos falar com Deus na liberdade do nosso coração e expressar as nossas angústias, os nossos medos, quando nós podemos colocar para Ele sentimentos de amor, alegria e gratidão, nós entendemos que este relacionamento espiritual com o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis faz com que a nossa vida ganhe todo o significado. Existe um sentido para a nossa existência. Esse sentido está no fato de que há um só Deus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, a que nos criou e que fez de nós e nos abriu a mente e nos deu condições de compreendermos que Jesus Cristo nos foi entregue por Ele, para que nós possamos seguir a Jesus, servir a Jesus, amar a Jesus, e dessa forma nós estaremos cumprindo o sentido existencial da nossa vida. E aí está a realização da nossa existência, o fato de termos um coração adorador ao Senhor, que nós não somos enganados e não enganamos a nós mesmos, mas que a nossa vida está em Deus e que para Ele, nele estão todas as coisas, para Ele são todas as coisas, e que a nossa vida é para adorar e servir ao Senhor. Jesus é o Senhor. Se tivermos consciência, aprenda isso, coloca no seu coração. Jesus Cristo, Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. Como Salvador e Senhor, como Senhor, Ele é o dono. Como Salvador, Ele demonstra o muito amor com que Ele amou você. Jesus amou você e ama você, por isso chamado para que você o sirva de todo o seu coração, para que você possa demonstrar a sua gratidão a Deus, adorando em espírito e em verdade. E assim você está principiando a sua condução no reino de Deus. É possível viver o reino de Deus aqui na terra. Ele está dentro de você. Em Cristo Jesus, o reino de Deus está dentro de você. Fica de pé e ore comigo. Senhor Todo-Poderoso, Deus de honra e glória, oh Todo-Poderoso, jamais podemos tirar as palavras de salvação dos nossos lábios, do nosso entendimento e do sentimento da nossa alma. É esta palavra que nos sustenta em sua presença. É essa palavra que nos fortalece diante das adversidades, diante dos problemas. É esta palavra viva e poderosa e eficaz nos seus efeitos, que nos transforma e que faz de nós pecadores, que gera em nós a mudança, a transformação, dia após dia, Senhor. Nós aqui estamos, Deus, como igreja do Senhor, reunidos na Tua presença, e queremos ser edificados por esta palavra. Por isso, Deus, traz ao íntimo de cada um de nós as certezas, traz, Senhor Deus, a firme convicção da verdade do Senhor estabelecida dentro de nós, porque nós queremos servir ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Deus, abra, Senhor Deus, a nossa compreensão, dá-nos, Senhor Deus, o espírito de sabedoria e de revelação que há em Jesus Cristo, nosso Senhor, para que possamos viver a glória do Senhor, para que possamos sentir a graça do Senhor transbordando em nós. Nós te louvamos, Deus, e dizemos: louvado seja o Senhor que nos chamou, louvado seja Jesus que nos salvou, louvado seja o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todas as nações, o Rei da glória, o Senhor
Senhor dos senhores, o Santo dos santos, aquele que nos santifica, aquele que purificou o nosso corpo, que santifica a nossa alma, aquele que gera em nós a vida, a verdadeira vida que há em Jesus, a vida de Cristo em você, querido irmão, a vida de Cristo em mim, a vida de Jesus em nós. Santo e poderoso é o Senhor, louvai ao Senhor, orai ao Senhor, bendizei ao Deus Todo-Poderoso. Bendito, santo, eterno e poderoso é o Senhor. Fala com Jesus, fala com Jesus. Fala com o Senhor nesse instante. Glorifica a Deus. Você é um privilegiado. Você é amado por Deus. É o Senhor que faz a obra em você. É o Senhor que opera em você. Jesus, sinta a presença do Senhor. Sinta a presença de Jesus. Espírito Santo, visita cada coração agora, Espírito Santo de Deus, daqueles que recebem essa palavra, Senhor, em o nome de Jesus, no nome santo de Jesus. Glórias a Deus.